Boa noite. Eu sou o Leandro, membro da comissão organizadora da campanha Too Young to Drink 2020 da UFSCar, e em nome de toda a gestão é com extrema satisfação que damos início ao nosso evento, que neste ano de 2020 tem o formato à distância, devido à situação pandêmica da Covid-19. Nesse primeiro momento, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, todos os palestrantes, e em especial a Débora Guzmão, que é nossa coordenadora da campanha, à Universidade Federal de São Carlos, à FAI pelo apoio, aos nossos parceiros na divulgação do nosso evento, e por fim, mas não menos importante, gostaria de dar as boas-vindas a todos os ouvintes e participantes que acompanharão nosso evento. A gente sabe da importância de abordar e difundir cada vez mais o tema a respeito do consumo de álcool durante a gravidez e o efeito teratógeno da substância para o desenvolvimento embriofetal. Por isso, esperamos que seja de grande proveito para todo mundo. O evento ocorrerá da seguinte maneira: serão 2 dias de evento, hoje e amanhã, havendo 2 palestras em cada dia. O horário será das 19 horas até as 22 horas em ambos os dias. Ao final de cada palestra, disponibilizaremos um formulário para que possamos contabilizar sua presença, confirmar a palavra-chave e receber dúvidas e sugestões. Os palestrantes irão entrar ao vivo no final das 2 palestras para poder responder às suas dúvidas. A palavra-chave será disponibilizada pelo palestrante ao final de sua palestra. E, após as palestras, continuem na transmissão, já que os professores poderão responder às suas dúvidas que foram enviadas pelo formulário. Para a emissão do certificado, é preciso que vocês tenham uma frequência mínima de 75%. Então só pode faltar apenas uma das palestras. Por isso, lembrem-se de responder ao formulário no final das palestras, junto com as palavras-chave, para que a gente possa contabilizar sua presença. As gravações ficarão disponíveis por alguns dias no nosso canal no YouTube, após a transmissão. Por isso, sintam-se à vontade para rever e pausar quantas vezes quiserem nesses dias. Em casos de dúvidas, favor acompanhar as informações no nosso site tytd.faiufiscar.com ou nos enviar pelo formulário que será disponibilizado ao final de cada palestra. Então agora, eu vou apresentar os 2 palestrantes da noite. Primeiramente, teremos a presença da professora doutora Débora Guzmão Melo, que é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe, com residência médica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e com mestrado e doutorado também na USP. Além disso, possui pós-doutorado na Universidade de Porto, em Portugal. É professora associada no Departamento de Medicina da UFSCar e orientadora permanente no programa de pós-graduação em enfermagem da UFSCar. Ela atua nas áreas de gestão clínica, genética comunitária e aconselhamento genético. Também desenvolve pesquisas nos temas de diagnóstico clínico e molecular de doenças genéticas, defeitos congênitos, deficiência intelectual, aconselhamento genético e saúde pública. Ela vai palestrar sobre os efeitos embriofetais do uso de álcool na gestação. E o nosso próximo palestrante será o professor Dr. Luiz Fernando Takassi, que é graduado em odontologia pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em anatomia no Instituto de Ciências Biomédicas também da USP e possui pós-doutorado na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Atualmente, ele é professor adjunto junto ao Departamento de Morfologia e Patologia da Universidade Federal de São Carlos e pesquisador no programa Jovens Pesquisadores da FAPESP. Ele tem experiência na área de morfologia, com ênfase em neurociências, atuando principalmente nos temas de neurogênese, neuropsicofarmacologia e serotonina. Nesse caso, ele vai palestrar sobre os efeitos do consumo de etanol na neurogênese hipocampal. Vamos ao vídeo. Boa noite a todos. Muito obrigada aos alunos da Liga Interdisciplinar de Genética Médica pela oportunidade de conversar com vocês hoje. É uma alegria imensa estar participando dessa edição do Too Young to Drink. Um grande desafio para todos nós, convertermos eventos como esse, que tradicionalmente são feitos numa forma presencial, para esse modelo remoto, né? E eu espero dar conta desse desafio que é abrir o evento da Liga Interdisciplinar de Genética Médica da UFSCar, conversando com vocês hoje um pouquinho sobre os efeitos embriofetais do uso do álcool durante a gravidez, durante a gestação. Eu sou Débora Guzmão Melo, sou médica geneticista, sou professora no Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, sou a orientadora pedagógica, orientadora científica dos estudantes da Liga Interdisciplinar de Genética Médica, da UFSCar, o que muito me alegra, né?
E deixo aqui o meu e-mail já, porque caso alguém queira entrar em contato comigo, eu estou à disposição, tá certo? Hoje eu pensei que a gente poderia conversar em torno aí de 40, no máximo 50 minutinhos de conversa, e eu pensei que os objetivos da nossa conversa hoje poderiam girar em torno de, claro, o assunto principal, que são as repercussões sobre o embrião e sobre o feto do uso do álcool durante a gravidez, né? Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, né, que é a ação do álcool sobre o embrião e o feto, acho que é importante a gente conversar sobre o que é teratógeno, conceituar teratógeno, né? E aí eu apresento esse primeiro slide, que é um slide que vai ser apresentado em outros momentos durante a nossa conversa hoje, mas que é um slide que eu considero assim muito ilustrativo para a gente entender o que é que a gente está chamando, né, de período embriofetal. No desenvolvimento humano, quando existe fusão óvulo e espermatozoide, se juntam, se forma um ovo ou zigoto, né? E essas primeiras 2 semanas após a junção do óvulo com o espermatozoide e formação do zigoto, é o período que normalmente a gente chama de período pré-embrionário, e é o período em que esse ovo ou zigoto vai fazer as suas primeiras divisões e vai migrar até ele fazer a nidação, ou seja, ele se posicionar no útero da gestante, né? A partir da 3ª semana, quando o embrião, então, já está posicionado no útero, até a 8ª semana de gestação, esse é o período que a gente chama de período embrionário, né? E da 9ª semana de idade gestacional até o nascimento da criança, é o período que a gente chama de período fetal, né? Esse período embrionário e esse período fetal são os períodos em que os órgãos, os sistemas do embrião e do feto estão se desenvolvendo, estão se organizando, né? Se durante o período do embrião, durante o período do feto, esse embrião ou esse feto entra em contato com alguma substância que prejudique o seu desenvolvimento, a essa substância a gente dá o nome de agente teratogênico. A gente diz, esta substância é um teratógeno. Então, tentando conceituar teratógeno. Teratógeno é qualquer tipo de substância física. Então, por exemplo, um exemplo de teratógeno físico, o raio-x, ou qualquer substância química, um exemplo de um teratógeno químico, a talidomida, que é um medicamento, né? Ou então o álcool, que vai ser o nosso grande protótipo sobre o qual nós vamos conversar hoje. Ou mesmo um agente biológico. Então, exemplo de um teratógeno biológico, rubéola, toxoplasmose, sífilis, mais recentemente o vírus Zika, né? Então, teratógeno ou agente teratogênico é qualquer substância física, química ou biológica que a mãe entra em contato estando grávida e que prejudica o desenvolvimento embriofetal, embriológico, entre a 3ª e a 8ª semana de idade gestacional, fetal, entre a 9ª semana de idade gestacional até o nascimento, e o desfecho, o resultado desse prejuízo embriofetal, pode ser uma alteração na estrutura ou na função do feto. Então, uma alteração na estrutura, um defeito congênito, uma alteração morfológica, um defeito no coração, ou um defeito no cérebro, um defeito nos olhos, né? E às vezes uma alteração de função. Então, uma deficiência auditiva, uma deficiência intelectual, né? O que a gente sabe é que os agentes teratogênicos, como o álcool, eles são responsáveis aí, a gente imagina, por pelo menos 3 a 4% dos defeitos congênitos, das anomalias congênitas, e mais ou menos por 5 a 13%, pelo menos, das deficiências intelectuais.
provavelmente essa frequência de etiologia em relação às deficiências intelectuais é maior, né? Mas muitas vezes, frente a uma pessoa com deficiência intelectual, a gente tem dificuldade de estabelecer a causa. E você até imagina que a causa é a exposição a um agente teratogênico como o álcool, mas nem sempre você consegue confirmar que essa é a causa, né? Uma coisa que é importante a gente ressaltar, voltando para o slide anterior, né, é que o tipo de alteração que vai acontecer no embrião e no feto é muito dependente de que órgão que está se desenvolvendo naquele momento, né? Então, quando a gente observa aqui, por exemplo, olha, sistema nervoso central, né? A gente tem um desenvolvimento de sistema nervoso central mais importante até a 16ª semana de idade gestacional, né? Então, se nesse período a mãe entra em contato com uma substância que prejudica o desenvolvimento do sistema nervoso central, é um período de alta sensibilidade aos agentes teratogênicos. Então, é um período que tem a chance de acontecer um defeito congênito, um defeito no cérebro, né? Agora, após a 16ª semana, ainda é um período de susceptibilidade, né? Esse cérebro ainda está se desenvolvendo. E se houver contato com uma substância teratogênica, também pode acontecer um desfecho ruim, nocivo. Mas aqui a susceptibilidade já é menor, né? E isso acontece para todos os órgãos. Então, em relação ao coração, a gente observa que até a 6ª semana de idade gestacional é um período de grande susceptibilidade, então um período de chance de ocorrer defeitos cardíacos muito importantes, né? E depois da 6ª semana de idade gestacional, ainda há susceptibilidade para afetar esse coração, mas a susceptibilidade já é menor, né? Então, em relação ao coração, depois da 6ª semana de idade gestacional, a susceptibilidade para os teratógenos já é menor, né? De um modo geral, a gente sabe que o período máximo de susceptibilidade, o período mais crítico para a indução de defeitos congênitos é por volta da 5ª semana de idade gestacional, né? Então, quando a gente pensa aqui, olha, entre a 3ª e a 8ª semana, que é o período embrionário, é um período de grande chance para a indução de defeitos congênitos em função dos teratógenos, com ênfase em torno da 5ª semana, e o período fetal, que compreende entre a 9ª semana até o nascimento, ainda é um período que tem chance de indução de defeitos congênitos em função dos teratógenos, mas essa chance é reduzida quando comparada ao período embrionário, né? Isso é muito importante quando a gente pensa em ações de educação em saúde, porque 5 semanas de idade gestacional é muito o início de gestação. Muitas vezes é um período que a mulher nem se deu conta ainda de que está grávida, pode ser que ela não tenha tido atraso menstrual, né? Então, eu olho para esse tipo de informação e eu penso quanto é importante a gente trabalhar aspectos de educação e saúde e aspectos de planejamento familiar para que as mulheres se organizem no sentido de uma gestação programada, né? De uma maternidade desejável, que nem sempre é possível, mas seria o ideal do ponto de vista de prevenção à exposição a agentes teratogênicos, tá certo? E aí, quer dizer, com essa primeira introdução geral que eu queria dar com relação aos teratógenos, a gente entra no assunto da nossa conversa especificamente, que é o álcool como um teratógeno, né? Eu sempre gosto de citar esse artigo, porque é um artigo que saiu numa revista importante da área médica, ele é de 2017, e também porque ele é um artigo de uma página somente. Então, é uma ótima bibliografia para quem quer se aproximar do assunto a partir de uma fonte confiável e de uma maneira bastante sintética, né? E eu gosto desse artigo porque esse artigo ele apresenta de maneira bastante sintética, alguns fatos concretos e bastante
solidificados na literatura a respeito do perigo que existe à exposição de álcool durante a gestação, né? O que é fato? O que a gente sabe? Que se a pessoa está grávida, né, ou se ela está tentando engravidar, não existe uma quantidade segura de álcool que possa ser ingerida durante a gestação e que não confira risco. Então, qualquer quantidade é uma quantidade possível de gerar risco, de gerar dano naquele embrião e naquele feto, né? Também uma outra coisa que é importante a gente esclarecer é que não existe um tipo de bebida alcoólica que é inócua, enquanto que outro tipo é mais perigoso. Às vezes as pessoas imaginam assim, não, pinga ou bebidas destiladas como uísque, vodka, são mais graves, né? E em contrapartida, cerveja ou vinho são menos graves. Não é verdade. Ambas são graves, né? Justamente porque a gente não tem um limite de segurança a partir do qual não se pode beber, mas abaixo disso se pode. Como esse limite não existe, qualquer quantidade de qualquer tipo de álcool pode colocar em risco o desenvolvimento daquela gestação, né? Quando uma mulher bebe, o álcool, a gente vai ver, é uma molécula muito pequena e de fácil difusão pelos tecidos e órgãos do organismo humano, né? Então, o nível sérico de álcool que atinge o feto é praticamente o mesmo que está na circulação sanguínea da mãe, né? Então, aquele álcool impregna as membranas amnióticas, impregna o líquido amniótico, e o grau de exposição embriofetal é equivalente à exposição materna. Tá certo? Quais são os riscos do uso de álcool na gravidez? O risco, vamos dizer assim, maior é o desenvolvimento de uma síndrome que a gente chama de síndrome alcoólica fetal, né? Agora, existe todo um espectro de desordens, de transtornos ocasionados pelo álcool sobre o feto, que envolvem alterações de crescimento, que envolvem alterações de comportamento, como vai ser abordado pela professora Lavínia nesse evento do Too Young to Drink, né? Então, às vezes, não necessariamente aquela criança tem uma síndrome alcoólica fetal com todas as características da síndrome alcoólica fetal, mas ela pode ter um espectro de transtornos relacionados ao uso do álcool durante a gravidez. A susceptibilidade ao álcool, né, durante a gravidez, o que vai determinar, assim, em grande medida, se esse embrião, se esse feto vai resultar numa criança com uma síndrome alcoólica fetal na sua forma mais completa e mais grave, ou se a exposição ao álcool sobre esse embrião e esse feto vai resultar numa criança com um quadro clínico mais frusto, mais brando, relacionado à exposição do álcool durante a gestação, essa susceptibilidade, o que modula esse espectro fenotípico, basicamente são 4 coisas. A quantidade de álcool que essa mãe ingere, né? Embora toda a quantidade seja potencialmente nociva, existe uma relação entre a quantidade e o risco. Quantidades maiores conferem um risco maior, via de regra. Por que eu estou falando via de regra? Porque esses 4 fatores, eles se confundem, né? Eles acontecem todos ao mesmo tempo agora, e um vai modulando o outro. A quantidade de álcool ingerida é fortemente modulado pela idade gestacional. É fácil a gente imaginar que no começo da gestação, quando a gente está falando do período embrionário, a tolerância é muito menor, né? E quantidades menores já podem resultar num desfecho grave. À medida que a gestação vai caminhando, mais no final da gestação, a tolerância é maior, né? E quantidades menores não necessariamente resultam num desfecho tão grave assim. Então, existe essa relação entre a quantidade e a idade gestacional. E a gente viu que o período crítico é o período principalmente embrionário para a maior parte dos órgãos ou sistemas, né?
Um outro elemento que modula essa susceptibilidade ao êmbrio fetal é o estado nutricional, né? E aí a gente observa que mães desnutridas têm um risco maior, né? Porque durante a metabolização do álcool vão ser necessárias um conjunto de proteínas carreadoras e enzimáticas, e o estado nutricional interfere nessa capacidade de metabolização materna-fetal, que é o quarto elemento aí que modula a susceptibilidade. Então, por isso que a gente observa, assim, que às vezes uma gestante bebeu durante a gravidez e não houve nenhum problema na sua criança nasceu saudável. E outra mulher bebeu durante a gravidez e o resultado já é diferente, a criança pode ter algum fenótipo relacionado ao uso do álcool na gestação, né? Porque o teratógeno, o agente teratogênico, ele aumenta o risco, ele aumenta a probabilidade, mas não é uma relação causa-efeito que sempre acontece. Não quer dizer que todo mundo que bebe na gravidez, o filho vai ter síndrome alcoólica fetal, né? Mas o fato de beber na gravidez aumenta o risco, aumenta a chance de ter síndrome alcoólica fetal ou de ter algum fenótipo mais brando, mais frusto relacionado ao uso do álcool na gravidez. Então, não é uma relação causa-efeito exata. Toda vez que eu bebo, meu filho nasce com problema. Não. Mas se bebe, aumenta a chance de nascer com problema. E essa chance, ela é modulada pela quantidade que eu bebo, pelo momento da gestação que eu bebo, lembrando que no período embrionário é um período mais crítico e no período fetal é um período menos crítico, mas ainda assim há risco. Essa susceptibilidade é modulada pelo estado nutricional e pela capacidade de metabolização hepática, né, pelo fígado da mãe e do feto. Tá certo? Eu queria apresentar aqui para vocês dois artigos, um que é de 2016 e outro de 2014, que tentam fazer uma revisão explicando exatamente como que é essa patogênese, como que o álcool age sobre as células do embrião e do feto para resultar na síndrome alcoólica fetal, né? Como que esse álcool se dispersa, se distribui em torno dos compartimentos fetais, membranas amnióticas, líquido amniótico, né? O que a gente sabe? A gente sabe que o álcool é uma molécula muito pequena e ela tem propriedades de dissociação e de polarização que a tornam solúvel em água e relativamente solúvel também nos solventes não polares, né? Isso faz com que a molécula do álcool consiga atravessar as membranas celulares e se difundir por todos os tecidos e líquidos do organismo. Isso também faz com que ela atravesse livremente a barreira placentária, impregne membranas amnióticas, se distribua pelo líquido amniótico, atinja os tecidos do embrião e do feto, né? Os níveis sanguíneos materno e fetal do álcool são praticamente idênticos até que toda aquela metabolização do etanol seja realizada predominantemente pelo fígado materno, né? Enquanto essa metabolização não é concluída, o álcool, ele prejudica o transporte de aminoácidos da placenta para o embrião e para o feto, então ele reduz a oferta de nutrientes, com isso ele diminui a taxa de mitose do embrião e do feto, e uma das consequências do uso do álcool que a gente vê bastante na clínica é justamente o retardo do crescimento intrauterino, ou seja, crianças que são pequenas para a idade gestacional, né? A gente sabe que o fígado, para poder fazer a metabolização do álcool, ele consome oxigênio. Em alguma medida se postula que isso contribui para a situação de hipóxia celular do embrião e do feto, né? A gente sabe que o álcool induz a formação de radicais livres de oxigênio, que prejudicam proteínas e lipídios, que aumentam a apoptose, que prejudica a organogênese desse embrião e desse feto, quer dizer, a organização dos seus órgãos internos, né? E isso explica, inclusive, porque a gente pode encontrar defeitos congênitos cardíacos, renais, de sistema nervoso central, oculares, em função do uso do álcool durante a gestação, né? O etanol, ele ainda inibe a síntese do ácido retinóico,
E o ácido retinóico é uma molécula que regula o desenvolvimento embrionário. Então, a gente também tem defeitos congênitos em função disso, né? O etanol modifica a forma, a morfologia da camada bilipídica das membranas celulares, né? Altera as superfícies de as moléculas de superfície celular, que tem um papel importantíssimo como receptor de hormônio, portanto, tem um papel importantíssimo na proliferação celular, na comunicação entre as células, na taxa de adesão, de migração e maturação das células, né? Um metabólito do etanol que se acumula é o ácido graxo, e esse ácido graxo também há evidências de que ele prejudica a organogênese e é responsável por alguns defeitos congênitos que existem, por exemplo, em coração, né? E tanto o etanol quanto o acetaldeído, que são metabólitos do álcool, né, eles têm efeitos diretos sobre vários fatores de crescimento celular, novamente inibindo a proliferação de certos tecidos e órgãos e contribuindo para o retardo de crescimento intrauterino, né? Especificamente no sistema nervoso central, porque o fenótipo dos defeitos ocasionados pelo álcool na gestação estão muito relacionados a comportamento, né? A gente observa que o etanol regula a atividade das metaloproteases da matriz extracelular, e são essas metaloproteases da matriz extracelular que ajudam, orientam a migração dos neurônios, né? Então, com isso, a gente observa que há prejuízo na migração normal dos neurônios e na diferenciação neuronal, tá? A gente sabe também que o álcool induz a problemas na interação entre o neurônio e as células da glia, né? De novo, reforçando aquilo que eu já tinha falado, alterando esse padrão de migração normal dos neurônios e a sua posição final no córtex cerebral, né? Ele promove o álcool, a perda da seletividade das células neuronais, problemas de distinção e densidade das projeções neuronais no córtex, depressão, quer dizer, diminuição da neurogênese, da capacidade de produzir novos neurônios durante o período embrionário e fetal, alteração na formação de projeções dendríticas e axônicas, ele induz a morte celular de neurônios. Isso, inclusive, explica por que a gente encontra microcefalia, né, como um fenótipo possível relacionado ao uso do álcool na gestação, tá certo? Esse artigo, em particular, discute os mecanismos fisiopatogênicos que levam às alterações de comportamento em função do uso do álcool, né? E eu gosto desse artigo porque ele apresenta uma figura muito parecida com aquela que a gente já discutiu, né? Que mostra o estágio embrionário e o estágio fetal, estágio embrionário entre a terceira e a oitava semana, estágio fetal da nona semana até o nascimento, né? Mas ele mostra especificamente o que acontece no cérebro nesses períodos. Um processo de desenvolvimento do cérebro normal e o processo do desenvolvimento do cérebro sob a ação do álcool, né? Então, a gente vê, olha, que primeiro, como eu já tinha comentado com vocês, até a 16ª semana, é um período com susceptibilidade para você ter malformações de sistema nervoso central maiores, né? E a partir da 16ª semana ainda é um período de risco, mas um período onde você tem uma chance maior de ter alterações menores ou alterações funcionais, então um defeito de comportamento, uma alteração de comportamento, uma deficiência intelectual, né? Olha, aqui nesse período embrionário, é o período que a gente tem diferenciação das específicas áreas do cérebro, né? Proliferação e diferenciação das células-tronco neurais, migração neuronal e formação do corpo caloso, que é aquela estrutura que une os dois hemisférios cerebrais. O efeito do álcool durante esse período embrionário pode levar a anormalidades na glia, né, com defeitos tanto das células da glia quanto das células neuronais, alterações de migração, perda das células neuronais e malformação de corpo caloso, né?
No período fetal, num desenvolvimento, vamos dizer assim, padrão, normal, né? Aqui a gente vai ter um período mais rápido de crescimento mesmo do tamanho do cérebro, né? Com uma morte seletiva de neurônios, para você ficar com aqueles neurônios que de fato são importantes, né? Com a formação do desenvolvimento da bainha de mielina, né? Com a formação dos complexos sinaptonêmicos e, portanto, das conexões neuronais, e a diferenciação do cerebelo, aqui na parte posterior occipital do sistema nervoso central. Sob efeito do álcool, esse desenvolvimento pode levar a uma microcefalia, porque não vai ter esse crescimento rápido, né? A um desenvolvimento anormal da glia, né? A um aumento, porque já existe uma morte seletiva de neurônios, mas essa morte pode ser aumentada, né? E aí o resultado disso é a microcefalia, né? Então, uma morte, uma necrose de neurônios, mais do que o que seria o normal no desenvolvimento embriológico, perda das conexões neuronais normais da sinapse e alterações de cerebelo. Então, isso é todo o resultado que a gente sabe que pode acontecer no sistema nervoso central, né, em função do uso do álcool na gravidez. Eu não comentei com vocês, porque essas 2 primeiras semanas de idade gestacional, que é o período pré-embrionário, é um período que a chance de acontecer malformações é muito grave, inclusive malformações assim, de sistema nervoso, de fechamento de tubo neural, né? E não é incomum, não é infrequente que o contato com teratógenos nessas 2 primeiras semanas de idade gestacional resulta em abortamento espontâneo, né? Tanto que muitas vezes a gente chama esse um período do tudo ou nada, porque se houve contato com um agente teratogênico, há uma chance de um abortamento espontâneo, que seria o tudo, ou uma chance desse pré-embrião se desenvolver bem e ir para a próxima fase, que é a fase embrionária, sem nenhum tipo de problema, né? Bom, e aí eu queria entrar um pouquinho no quadro clínico das desordens, dos transtornos ocasionados pelo uso do álcool na gestação, que eu disse para vocês que é um quadro clínico de espectro, quer dizer, você tem num polo uma forma mais grave representada pela síndrome alcoólica fetal, e no outro polo formas mais brandas, muitas vezes representadas só por alterações de comportamento, que vão ser melhor abordadas na palestra da professora Lavínia, né? E o que a gente sabe, eu gosto desse artigo, a despeito de que esse artigo é um artigo antigo, olha, de 2005, mas eu gosto muito dele porque ele é da Associação Norte-Americana de Médicos de Família, né? E aí eu acho que ele tem um tamanho muito legal, um tamanho muito adequado para o profissional de saúde que está na atenção básica, que está na atenção primária à saúde, e que não é especialista em genética ou em neurologia, tá certo? Recomendo, a despeito de ser uma literatura um pouco antiga. O que a gente sabe é que para cada caso de síndrome alcoólica fetal, que é aquele polo mais grave dos efeitos ocasionados pelo uso do álcool na gravidez, a gente estima que existem aí de 3 a 10 casos de transtornos do espectro alcoólico fetal, né, que não preenchem critérios clínicos suficientes para você chamar de síndrome alcoólica fetal, mas que tem alteração fenotípica relacionada ao uso do álcool na gravidez. Uma das razões que... Bom, o que é a síndrome alcoólica fetal, assim, a forma clássica, né? A síndrome alcoólica fetal, classicamente, é caracterizada por deficiência intelectual, retardo de crescimento intrauterino e extrauterino com baixa estatura, né? Um conjunto de malformações congênitas associadas que vão desde cardiopatia, alteração em coluna, alteração renal, alteração do sistema nervoso central, ocular. Mas do ponto de vista dismórfico, do ponto de vista do que a gente olha para a criança e reconhece, né, ela é caracterizada pela microcefalia, pela presença de epicanto, que são essas preguinhas no canto interno do olho, a fenda palpebral curta, né, que dá a aparência de que o olho é pequeno, embora não necessariamente o globo ocular é pequeno, o que a gente está enxergando é a fenda palpebral curta, displasias de pavilhão auricular, uma raiz nasal baixa, né, uma narina que pode ser antivertida,
uma face média, essa região aqui do arco zigomático hipoplásica. Isso aqui é muito importante nos transtornos ocasionados pelo uso do álcool na gestação, que é o apagamento do filtro nasolabial e esse filtro nasolabial longo com o lábio superior fino. Vamos ver outras fotografias disso. E um queixo pequeno, né? Esse artigo da Associação Norte-Americana de Médicos de Família apresenta essa figura que eu gosto muito, porque são 4 crianças, né, com transtornos do espectro do álcool fetal, crianças de grupos étnicos diferentes, para mostrar como que essas dismorfias faciais são sutis e podem passar despercebidas se a gente não tiver treinado, se a gente não tiver um olhar atento, né? Mas a gente observa que as 4 crianças, que é muito assim, distintivo do uso do álcool na gestação, esse apagamento do filtro nasolabial, né? O filtro longo e o lábio superior fino. E observando esse tipo de característica, que é muito frequente na síndrome alcoólica fetal e nos transtornos do uso do álcool na gestação, que a Academia Norte-Americana de Pediatria lançou, inclusive, um guia para orientar a gente quando a gente vê uma criança suspeita de uso de álcool na gestação, né? Tem outras coisas do quadro clínico compatíveis com o uso de álcool na gestação. Nunca deixar de olhar para essa região de lábio e nariz de filtro nasolabial, né? Aqui a gente tem uma criança de etnia branca e a gente vê um filtro nasolabial considerado normal e a progressão até uma forma, né, que seria uma forma mais grave de repercussão do uso do álcool na gravidez. Um filtro nasolabial bem apagado, longo e um lábio superior fino. E a gente vê uma escala parecida, só que numa criança, várias crianças, na verdade, né, de grupo étnico africano, que a gente vê o filtro nasolabial na condição que não tem alteração e uma progressão até uma situação mais grave, onde a gente tem o filtro nasolabial apagado, longo e o lábio superior bastante fino, né? Essas 2 escalas estão nessa referência aqui, um artigo na Pediatrics de 2015, tá? E eu gosto de apresentar essa figura, que também está nesse artigo que eu acabei de falar para vocês, porque é a mesma pessoa, né? Essa pessoa aqui, pequenininha, com 2 anos de idade, e ela, o mesmo rapaz, aos 20 anos, né? Que é para a gente ver como, ao longo da vida, as características mais distintivas do uso do álcool na gravidez podem se modificar, né? A gente vê nessa criança, por exemplo, uma orelha um pouco baixa implantada, o epicanto, a raiz nasal baixa. À medida que vai ficando adulto, essas coisas, essas pequenas dismorfias faciais, elas desaparecem, né? Persiste o apagamento do filtro nasolabial, que é longo, o lábio superior fino, né? Então, o quanto é importante na infância, principalmente quando a gente tem criança com atraso de desenvolvimento, com alteração comportamental, com deficiência intelectual, pensar no uso de álcool na gestação como uma possível causa para esse fenótipo, para esse quadro clínico comportamental. Eu não vou entrar muito no fenótipo comportamental, porque isso vai ser melhor abordado pela professora Lavínia, que inclusive é a autora desse artigo, né? Mas só para adiantar para vocês e deixar vocês com vontade de assistirem a aula da Lavínia, a gente observa que, do ponto de vista de fenótipo comportamental, indivíduos que têm transtorno do espectro alcoólico fetal têm notas mais baixas em testes de aritmética, deficiência em diferentes componentes da sua função executiva e da atenção, deficiências em processamento de informação, processamento numérico, raciocínio espacial, visual, linguagem, função motora, né? Menor capacidade adaptativa,
menos habilidade necessária para realizar as atividades da vida diária que são apropriadas às crianças da mesma idade, então, comer sozinho, tomar banho sozinho, usar o banheiro sozinho, as atividades relacionadas, tanto as atividades básicas de vida diária, quanto as instrumentais, usar um telefone, usar um computador, né? Na adolescência e na idade adulta, são frequentes desajustes comportamentais, impulsividade, comportamento sexual inadequado, e eles têm, no final das contas, uma menor probabilidade de estarem vivendo independentemente, e inclusive uma menor probabilidade de se fixarem nos seus trabalhos, né? Então, na vida adulta, eles têm uma chance maior de desemprego quando comparado com indivíduos que não têm síndrome alcoólica fetal ou transtornos do espectro do álcool durante a gestação. Eu também gosto de apresentar esse artigo, que é um artigo de fevereiro de 2018, sobre a prevalência dos transtornos relacionados ao álcool durante a gravidez em 4 comunidades norte-americanas, né? Esse artigo é um artigo que eu considero que metodologicamente ele é muito interessante, porque eles investigaram crianças pequenas de 4 comunidades, de uma forma bastante sistemática, e avaliaram 4 domínios, 4 características que são distintivas no espectro alcoólico fetal, né? Que são essas características dismórficas que a gente acabou de ver, acabou de conversar sobre elas, o atraso no crescimento físico, que resulta em baixa estatura, né? No recém-nascido resulta em baixo crescimento intrauterino, nasce pequeno, mas na criança você vai vendo que a velocidade de crescimento também não é adequada durante a infância. As alterações neurocomportamentais e a história positiva de exposição pré-natal ao álcool, né? Considerando esses 4 critérios, esses autores avaliaram mais de 6.000 crianças, né? Crianças que eram crianças pequenas, em média com 6 anos de idade, tá certo? E eles estimaram a frequência nessas 4 comunidades de transtornos relacionados ao uso do álcool na gestação em torno de 1 a 5%, né? Então, vocês vejam que é um problema muito prevalente, é um problema muito frequente e subdiagnosticado, subnotificado, especialmente porque existe muito tabu em relação à afirmação da exposição do uso do álcool na gestação, né? Não é todo mundo que fala sobre isso com tranquilidade, que expõe essa realidade com tranquilidade. Ao mesmo tempo, a gente percebe o quanto que é importante nós, profissionais de saúde, na atenção básica, na atenção primária, quem está trabalhando com planejamento familiar, quem tem contato com mulheres em idade fértil, trabalhar aspectos relacionados à prevenção. Muitas vezes, na minha prática como médica geneticista, eu recebo uma família que tem 2 ou 3 crianças com deficiência intelectual, e o colega não geneticista imagina que, como existe repetição, né, várias crianças com deficiência intelectual na mesma família, a causa da deficiência intelectual deve ser genética e, por causa disso, encaminha a criança para a genética. E, muitas vezes, a causa da deficiência intelectual é álcool, é o uso de álcool na gravidez. Por quê? Porque, apesar de não ser uma causa genética, é um hábito. E é muito difícil a gente mudar hábito, né? Então, é comum que aquela mulher que bebeu na primeira gravidez vai continuar bebendo na segunda gravidez e vai continuar bebendo na terceira e nas gravidezes subsequentes, se ela não for orientada e se não houver um trabalho de educação e saúde em relação a isso. A literatura aponta que a recorrência, a chance de acontecer de novo síndrome alcoólica fetal é em torno de 50% a 75%, quer dizer, é um risco de recorrência muito maior do que o risco de recorrência da maior parte das doenças genéticas, né? E acontece porque as pessoas não mudam o seu comportamento. Mudar comportamento é difícil, né? E também na clínica, às vezes, é muito difícil você separar o que naquele fenótipo comportamental da criança é consequência do uso do álcool durante a gravidez e o que no comportamento daquela criança é consequência do uso do álcool pelos pais depois que a criança já nasceu, né?
porque às vezes é uma família que está numa situação de desajuste, aquela criança está numa situação social de vulnerabilidade, e existem influências ambientais pós-natais que interferem demais no desenvolvimento, especialmente no primeiro e segundo ano de vida. Então, esse é um assunto que a professora Débora Holanda, da psicologia, vai também nesse evento abordar com muito mais propriedade do que eu, mas na prática a gente observa que é tudo ao mesmo tempo agora, porque muitas vezes aquela mãe que bebeu durante a gestação, ela bebe também após o nascimento da criança, e nem sempre a maternagem é feita, é desenvolvida numa circunstância adequada. E isso também pode prejudicar o desenvolvimento da criança, né? Então, os efeitos de beber durante a gravidez e de continuar bebendo depois da gravidez, eles se confundem. É isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. E agora, já meio que finalizando essa nossa conversa, eu queria apresentar rapidamente 2 trabalhos que o nosso grupo de pesquisa aqui na UFSCar desenvolveu e continua desenvolvendo a respeito desse assunto, né? O primeiro era um problema que a gente sempre se questionou, que era entender, saber um pouquinho qual é a prevalência, qual é a frequência de gestantes no nosso ambiente aqui, no nosso cenário, que consomem álcool. Então, eu tive uma aluna chamada Flávia, que com a ajuda das colegas dela e com vários parceiros aqui do Departamento de Medicina, nós desenvolvemos esse trabalho apoiado pela FAPESP. Na época, nós avaliamos 880 puérperas, né, aqui de São Carlos, na maternidade de São Carlos, e aplicamos um instrumento de rastreio chamado TACE, para identificar o uso de álcool durante a gestação, e por meio desse instrumento, nós identificamos que 7,3% dessas gestantes bebiam durante a gravidez, ou beberam durante a gravidez. Então, a gente estima aí, no nosso cenário aqui em São Carlos, uma prevalência em torno de 7, 8%, pelo menos, de uso de álcool na gestação. Depois, nós fizemos um outro trabalho com uma estudante chamada Júlia e também a nossa equipe, né, tentando entender justamente no universo dessas mulheres que a gente já tinha identificado que beberam durante a gravidez, a motivação. Por que elas estavam bebendo álcool durante a gravidez, né? Novamente, quero agradecer a FAPESP, que nos ajudou fomentando, né, suportando essa pesquisa, né? Essa pesquisa foi publicada recentemente, agora no finalzinho de 2019, e a gente observa que as motivações, assim, elas podem ser didaticamente classificadas em 3 grandes grupos. Primeiro, existem motivações que são motivações gerais, não só da gestante, mas das pessoas de um modo geral. Eu bebo para ficar alegre, eu bebo porque eu socializo com as pessoas, né? Agora, existe um grupo de motivações muito relacionadas à gestação. Então, a mulher bebe porque a gestação é encarada como um período de maior dificuldade, ela se sente feia, ela se sente gorda, ela não quer sair de casa, então ela bebe em casa para compensar essa diminuição de vida social, né? Muitas vezes bebe também para aumentar o vínculo com o companheiro. E a gente observa que também existe um conjunto de razões que faz essas mulheres, se não se absterem totalmente, pelo menos reduzirem o consumo durante a gravidez. Essas razões, elas estão relacionadas à percepção da possibilidade de malformação no embrião e no feto, né? E a gente precisa trabalhar em torno dessas razões, porque muitas vezes as mulheres imaginam que pode ter repercussão negativa por beber durante a gravidez, mas não tem clareza sobre exatamente quais são essas repercussões, né? E a falta dessa clareza, a falta de um espaço de educação e saúde adequado, que informe, que eduque, mas que não tenha um caráter punitivo, sexista, né? Não contribui para que elas interrompam o hábito durante a gestação. Quer dizer, para elas interromperem o hábito durante a gestação, esse assunto precisa ser tratado de forma sistemática, não só no pré-natal, mas antes do pré-natal, entre mulheres que ainda não estão grávidas, mas que pretendem engravidar um dia, né? Educação e saúde, é isso que a gente precisa
em várias áreas, mas notadamente em relação a esse assunto que é o uso de álcool na gravidez, tá? Agora a gente tem trabalhado no sentido de entender de uma forma, para além das motivações, entender justamente por que as mulheres bebem durante a gravidez. E essa questão da desinformação é um aspecto importante. Então, queria ressaltar isso porque a gente, como profissional de saúde, tem um papel muito grande para fornecer informações confiáveis e de uma maneira adequada, que não seja discriminatória, né, que não seja sexista, para empoderar essas mulheres e elas entenderem a importância da abstenção durante a gravidez, tá certo? Bom, era isso que eu tinha planejado conversar com vocês, acho que o meu tempo também estamos aqui no limite, né? Queria agradecer de novo aos estudantes da Liga por essa oportunidade e essa honra de ser a primeira a falar no evento desse ano, deixar novamente o meu e-mail, agradecer não só a Universidade Federal de São Carlos, mas a FAPESP, ao CNPq e a CAPES, que sistematicamente têm apoiado as nossas pesquisas, e me colocar aqui à disposição. Eu sei que a gente vai ter um horário para retirada de dúvidas, eu estou à disposição no que estiver ao meu alcance. Novamente, muito obrigada, Nicole, Vinícius, Túlio, Isabela. Uma alegria participar desse evento que vocês estão organizando. Parabéns pela organização do evento. Um beijo grande para todos vocês. Olá, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a professora Débora Guzmão e a toda a diretoria da Liga Interdisciplinar de Genética Médica da UFSCar pelo convite. É um grande prazer participar novamente do Too Young to Drink. Ano passado conversei com vocês, falei um pouco da minha linha de pesquisa. Então, basicamente, o que eu vou apresentar hoje está bem relacionado com a pesquisa em animais, tá? Depois, com os outros palestrantes, vocês vão ver alguns efeitos aí na clínica mesmo. Então, a palestra de hoje são os efeitos do consumo de etanol na neurogênese hipocampal, tá? Então, essa é uma das minhas linhas de pesquisa, que eu mexo com principalmente etanol, um pouco neuropsicofarmacologia e também com serotonina. Então, primeiro de tudo, então aqui a neurogênese, ela é um campo relativamente novo nas neurociências, tá? Se a gente vai ver um pouquinho do histórico, ela começou a ser estudada há muito pouco tempo, comparado com as outras áreas das neurociências, né? Então, falar um pouco do histórico. Começa aqui em 1928, o sistema nervoso central é uma estrutura fixa e estável. Isso daí foi preconizado por Santiago Ramón de Cajal, que é o pai da neurociência moderna, tá? Então, basicamente, o que ele quer dizer com isso? Que o cérebro adulto, ele é fixo e estável, ou seja, novos neurônios não podem ser adicionados ao cérebro adulto. E esse dogma da neurociência seguiu aí durante muito e muito tempo. O primeiro trabalho que foi contra aí esse dogma foi de Altman e Dice em 1965. Então, esse trabalho ele mostrou evidências de neurogênese pós-natal no hipocampo de ratos, né? Então, eles usaram aí um marcador radioativo. Deixa eu pegar. Então, aqui, ó, todas as células aqui marcadas em uma coloração mais escura são os novos neurônios. Só que aconteceu? Naquela época, os cientistas da época refutaram esse trabalho, tá? E esse trabalho acabou caindo no esquecimento. 10 anos, mais ou menos 10 anos depois, Kaplan e Hintz fizeram um trabalho bem parecido também, mostrando evidências de neurogênese no hipocampo de ratos adultos, tá? Então, aqui embaixo. E, novamente, a comunidade científica da época refutou esse trabalho, e esse trabalho também acabou caindo no esquecimento. Tudo começou a mudar em 1994. A professora Elizabeth Gu, na época aqui na Rockefeller University, realizou o primeiro outro trabalho aí mostrando a neurogênese, tá, no hipocampo.
Depois, em 97, ela publicou outro trabalho, também ela está na Rockefeller, hoje ela está na Universidade de Princeton, eu pude conhecê-la nessa época. E na mesma época, um ano depois, no Salk Institute, o professor Fred Gage, ele também mostrou que tem a neurogênese no hipocampo, só que aqui ele usou em humanos. Então ele pegou voluntários, tá, já em estado terminal, injetou um marcador exógeno de neurogênese, e quando essas pessoas faleceram, ele pegou um pedacinho do sistema nervoso central, um pedacinho do cérebro, e começou a fazer a pesquisa. No caso aqui, ele pegou o hipocampo e, se não me engano, também o bulbo olfatório. São as duas regiões no sistema nervoso central que tem a produção de novos neurônios aí na vida adulta. Aí, desde então, a partir de 94, 98, o estudo da neurogênese passou a ser reconhecido. Tá? Então, se não fosse a professora Elizabeth Gould e o professor Fred Gage, hoje provavelmente ainda estaríamos seguindo o dogma de Ramon e Cajal. E por que essa neurogênese é importante? Então, como eu falei para vocês, temos a neurogênese no adulto, no bulbo olfatório. Então, aqui nessa figura, ó, a cavidade nasal, tá? Aqui o septo nasal, cavidade oral aqui embaixo. Aqui em amarelo, o bulbo olfatório. Aqui uma vista inferior do encéfalo, tá? Então, aqui, ó, o bulbo olfatório, aqui o trato olfatório. Então, aqui nós temos produção de novos neurônios também na vida adulta. E no hipocampo, tá? Os anatomistas da época consideravam o hipocampo aí parecido com um cavalo marinho, então, essa figura aqui do lado. Tanto que vocês procurarem aí o nome científico dos cavalos marinhos é exatamente hipocampo. Ele fica nessa região aqui, no lobo temporal. Essa figura, uma vista superior do encéfalo, tá? Foi removida aí grande parte da abóbada, tá? A porção superior do cérebro, pedacinho também do lobo temporal, para expor o hipocampo. Vou falar um pouquinho dessas duas estruturas aí mais para frente. O bulbo olfatório, o que acontece? As células produzidas, os novos neurônios no bulbo olfatório, na verdade, elas vão nascer na zona subventricular. É uma zona aí perto do terceiro ventrículo. E essas células vão migrando pela corrente migratória rostral até o bulbo olfatório. Então, aqui, ó, nessa figura. Então, aqui, ó, o terceiro ventrículo, tá? Aqui, as células progenitoras. Elas começam a se diferenciar em neurônios. E essas células aqui em azul, elas vão formar esse túnel, essa corrente migratória. Então, elas vão guiando essas novas células, esses novos neurônios, até o bulbo olfatório. E o que é que esses novos neurônios vão fazer? Eles vão se maturar e vão entrar na circuitaria do bulbo olfatório. Então, bem relacionados com a percepção de novos odores, tá? E também participa do sistema límbico. Para nós, o sistema olfatório não é tão importante, mas se a gente pegar animais que eles dependem do olfato para se comunicar com o meio, esse mecanismo é de grande importância, tá? Mas hoje, a principal área de estudo da neurogênese está no hipocampo. O hipocampo, essa região aqui é um corte frontal do hipocampo, tá? Ele é formado pelas áreas CA1, CA2, CA3, CA4. Aqui embaixo, ó, o giro denteado. E é exatamente no giro denteado onde há a produção desses novos neurônios, tá? E o giro denteado, ele é formado aqui, ó, essa figura aqui embaixo, ó, o giro denteado. Nós temos uma camada celular granular aqui em azul, tá? Uma zona subgranular aqui em verde e o hilo, que é esse espaço aqui embaixo. E é exatamente aqui, ó, nas zonas subgranular que nós temos a maior proliferação de neurônios aqui no sistema nervoso. E por que que
os estudos são mais concentrados no hipocampo do que no bulbo olfatório. Esses novos neurônios estão relacionados com as novas memórias, tá? Então, esses novos neurônios vão integrar a circuitaria do hipocampo para as novas memórias. Está muito relacionado com cognição e aprendizado e também do comportamento emocional. Se a gente for lembrar das aulas de sistema límbico, tanto o hipocampo quanto o sistema olfatório, eles fazem parte do sistema límbico, tá? Então, por isso que ele tem um componente emocional bem importante. Então, tem vários estudos que mostram que a diminuição da neurogênese no hipocampo causa déficit de memória, déficit de cognição e aprendizado, e também déficits comportamentais. Aí, até hoje, tem vários questionamentos sobre outras áreas encefálicas que podem ter aí a neurogênese. O único problema é, da mesma maneira que nós temos diversos artigos mostrando que há neurogênese em outras áreas encefálicas, tem o mesmo número de artigos falando categoricamente que não há neurogênese nessas áreas. Uma área que o pessoal está estudando muito hoje em dia é o hipotálamo. Por quê? Foram descobertas células precursoras neuronais do hipotálamo, mas parece que essas células estão dormentes, elas não vão se proliferar, elas não vão criar novos neurônios espontaneamente, como no bulbo olfatório ou no hipocampo. Geralmente, nesses artigos que eu tô vendo, que eu vi, está mais relacionado com resposta a alguma lesão ou resposta a algum estímulo externo ou interno. Então, aqui, ó, trabalho de 2012, trabalho de 2013, falando, assim, questionando a produção de novos neurônios no hipotálamo. Esse trabalho um pouco mais novo, de 2018. Esse também de 2018. Então, o que a gente sabe hoje é certeza que nós temos novos neurônios no bulbo olfatório e no hipocampo, e as outras áreas ainda estão sendo estudadas. Tem alguns trabalhos, mas esse trabalho está um pouco controverso também, que mostra a produção de novos neurônios no córtex cerebral. Mas esse ainda está bem mais controverso que esses do hipocampo, então eu acabei nem colocando aqui. Basicamente, como é que vai ser o processo de neurogênese? Então aqui, ó, tem um pedaço de dentado, ó, camada celular granular, a zona subgranular e o hilo. Primeiro, as células tronco, elas vão começar a se dividir e diferenciar em células progenitoras neurais, tá? Essas células progenitoras neurais vão começar a se dividir novamente, então é a fase de proliferação. Tá? Essas células progenitoras neurais, elas vão se diferenciar em célula precursora neuronal, aqui em verdinho, ou célula precursora glial. Então, aqui. Nessa fase de sobrevivência, o que acontece? Cerca de metade dessas novas células vão se degenerar e morrer. Agora, as células precursoras neuronais, elas vão migrar para a camada celular granular, e as células precursoras gliais vão migrar para o hilo. Depois, a última fase é a diferenciação. Ó, as células precursoras neuronais vão se tornar novos neurônios, então eles vão se integrar na circuitaria aqui do hipocampo, enquanto que as células precursoras gliais vão se tornar células da glia, astrócitos e dendrócitos. Tá? Então esse processo já está bem estudado, sabe que funciona exatamente dessa maneira. Então uma grande parte dos trabalhos vai focar aqui, ó, na proliferação. Então a gente consegue ter alguns marcadores para proliferação celular, tá? Tem o Ki67, o marcador endógeno, então ele vai marcar todas as células que estão na fase S da divisão celular, e o BRDU, que é um marcador exógeno, a gente tem que injetar esse marcador vai se ligar no DNA das células também na fase S de divisão. Outros trabalhos vão usar esses marcadores também em conjunto com marcadores de neurônio. Então, essa célula ó, vai ter o BRDU, ela vai continuar o BRDU, que o BRDU vai ficar ligado ao DNA, e depois, com um marcador de neurônio, a gente consegue ver uma dupla marcação aqui. Então, a gente sabe que esse neurônio foi
veio daqui, dessa proliferação. E a neurogênese é algo bem interessante que a gente consegue estimular a neurogênese, aumentar o número de neurônios, quanto diminuir. E o aumento desse número de neurônios também gera respostas comportamentais, melhoras comportamentais, melhoras de aprendizado e também melhoras de memória. Quais são as maneiras que a gente tem para estimular a neurogênese hoje? É o ambiente enriquecido. Isso em animais, tá? Mas funciona também com a gente. Se a gente pegar um camundongo, um ratinho em laboratório, eles vão viver numa caixa de 40 por 25 centímetros, tá? Uma caixinha plástica, e tem maravilha, que é a serragem embaixo. Então, basicamente, não tem nada na caixa. Geralmente tem 2 ou 3 ratos juntos, porque os ratos e o camundongo são animais sociais, eles têm que estar em contato com outros animais, senão isso é um fator de estresse bem grande. Então, o que a gente faz no ambiente enriquecido? A gente coloca alguns brinquedinhos para o animal. Coloca numa caixa maior, então aqui a gente pode ver uma caixa bem grande, e uma série de brinquedinhos, aqui, bolinha, uma escadinha, aquela rodinha de corrida, alguns canos, e isso já aumenta a neurogênese dos animais. Para a gente é a mesma coisa. Se a gente viver num lugar onde há um maior número de desafios, um maior número de um ambiente enriquecido para nós, é a mesma coisa, vai aumentar também nossa neurogênese. Exercício físico. Tá? Os animais estão nessas esteiras. Esse estudo colocou os animais na esteira e todo dia eles andavam aí um certo período e comprovou que a atividade física vai aumentar a neurogênese. Então isso também vale para a gente. O exercício físico vai aumentar a produção de novos neurônios. Alguns fatores neurotróficos, o BNDF, que é o Brain Derived Neurotrophic Factor, também o aumento dessa produção do BNDF ele vai aumentar a neurogênese. Muito provavelmente, a exposição ao ambiente enriquecido e exercício físico aumenta a produção de BDNF, tá? Por isso que vai ter também, provavelmente um dos mecanismos de ação de estímulo da neurogênese. E aprendizado de memória. Então aqui é um estudo bem interessante, que é o labirinto aquático de Morris. Então é basicamente uma piscina de 2 metros de diâmetro, mais ou menos. Água, geralmente coloca um pouquinho de leite, alguma coisa para deixar a água turva. Tá? E dentro aqui dessa piscina tem uma pequena plataforma, que fica mais ou menos 2 centímetros da superfície. A gente coloca o ratinho aqui, tem na parede da piscina uns pontos de referência, um triângulo, um quadrado, um retângulo, um círculo, para o rato conseguir aí se navegar dentro da piscina. Então a gente coloca o rato aqui dentro e ele vai ficar procurando, tem uma hora que ele acha a plataforma. Se depois, 2 minutos depois, de colocar o rato de novo, ele vai lembrar mais ou menos da plataforma e vai seguir até aqui. Até chegar uma hora que ele se colocar o rato em qualquer lugar da piscina, ele vai nadar diretamente para a plataforma. Só esse exercício já aumentou em muito a neurogênese do animal. Então, assim, mesma coisa com a gente. Se a gente estudar, manter nossa cabeça estudando, aprendendo novas coisas, também vai melhorar a nossa neurogênese. Alguns antidepressivos, tá? Um fator bem importante aqui, para o aumento da neurogênese é a serotonina, que é um dos principais neurotransmissores do nosso sistema nervoso central. Para quem não lembra, a falta de serotonina na fenda sináptica é o que vai desencadear, vai ser o gatilho para os quadros de depressão. Tá? Então, diversos estudos injetando antidepressivos, principalmente a serotonina, vão também aumentar a neurogênese hipocampal. Aqui é um trabalho interessante, um laboratório, na época que eu estava nos Estados Unidos, eles tinham mostrado que a serotonina aumenta a neurogênese, a gente foi replicar esse trabalho e não mostrou os mesmos resultados. A gente não sabe o que aconteceu, os 2 trabalhos foram publicados, tá? Um trabalho mostrando que tem, outro trabalho mostrando que não tem. Da mesma maneira que a gente consegue estimular a neurogênese, a gente também consegue inibi-la, fazer a sua supressão. Então, como é que vai acontecer isso?
vários fatores vão ser responsáveis aí pela supressão da neurogênese. O primeiro deles é o estresse. Se você está numa situação estressante, vai diminuir aí seus índices de neurogênese. Alguns estudos animais, então aqui, ó, a simples presença de expor animal a um predador, no caso do rato, o camundongo expor um rato, se pegar um camundongo expor um rato, também vai ter essa situação de presa e predador, vai gerar um estresse e vai diminuir a neurogênese. E outros tipos de estresse, dor também pode causar, estresse de mobilização, então tanto estresse físico quanto estresse psicológico. Então aqui a exposição ao predador, a derrota social também é um tipo de estresse psicológico, dor é um estresse físico, tudo isso vai causar supressão da neurogênese. Isso também vale para nós, tá? Então se a gente está num lugar muito estressante, vai diminuir nossa neurogênese. Se nós vivemos aí com dor crônica ou algum outro tipo de estresse crônico também, vai diminuir a nossa neurogênese, vai ter todos aí as consequências disso tudo. Envelhecimento, tá? Isso daqui também trabalha em ratos. Um rato vive mais ou menos aí de 18 a 24 meses, tá? Então a gente tem, ó, um aumento aqui na verdade, isso, na neurogênese, ó, até os 7 meses e meio tem um pico, depois já começa a decair, ó, 9 meses depois já tem, ó, 41% de diminuição, depois diminui mais 39%, um ano aqui já diminuiu, ó, quase tudo aqui, ó, tá bem pouco a neurogênese, e aqui vai se manter até 18 ou 24 meses. Em humanos, provavelmente é a mesma coisa. Nós temos um pico de neurogênese aí na fase adulta, depois começa a decair e a neurogênese vai chegar num patamar bem baixo aí, depois de meia idade, para o final da vida. Distúrbios do sono. Isso daí é um fator que impacta bastante, tá? Então, se a pessoa não tem um sono muito bom, vai causar um déficit da neurogênese bem grande. Então, alguns trabalhos que a gente fez nos Estados Unidos também, a gente tinha uma gaiola e a cada 30 segundos, mais ou menos, a gaiola dava uma pequena mexidinha e a gente tinha os eletrodos nos animais. A gente conseguia observar aí o sono deles. Então, a gente via que os animais eles não conseguiam entrar em sono REM por causa desses distúrbios, tá? Então, eles tinham vários micro despertares durante a noite. Depois de um tempo, o animal nem acordava mais, ele só mudava da fase de sono, ele saía da fase mais profunda e para a fase mais superficial, mas praticamente ele não tinha sono REM. Esses animais tiveram aí cerca de 60% de diminuição na neurogênese. E como isso vale para a gente? Pessoas que têm distúrbios do sono, pega a apneia. Uma pessoa com uma apneia muito pronunciada, ela acorda cerca de 100, 150 vezes por noite. Isso às vezes ela nem percebe. São pequenas, essas micro despertares que ela tem, que vai fazer toda essa disrupção do sono da pessoa. Então são aquelas pessoas que acordam mais cansadas do que foram dormir, e esse distúrbio do sono tem seus efeitos tanto no organismo quanto no sistema nervoso central. Processos neuroinflamatórios, daqui a gente vai falar um pouco mais quando a gente for falar do álcool, do etanol, tá? Ele causa aí um processo neuroinflamatório bem importante no sistema nervoso. E como a gente falou, o consumo de etanol. Tem vários artigos, tanto em rato, em primatas e humanos, mostrando a supressão da neurogênese com o uso do etanol. Então, quais são as principais e as consequências da diminuição da neurogênese hipocampal? Déficit cognitivo, depressão, ansiedade, problemas comportamentais e déficit de memória. Então, vários estudos aí causaram a diminuição da neurogênese, seja qualquer fator daqueles que eu falei, e testaram os ratos. Então, eles viram que o rato tinha maior propensão a depressão, ansiedade, déficits cognitivos, memória e também problemas comportamentais. Então, tem uma série de estudos aqui mostrando, né? Então, aqui também mostrando aqui os problemas que causam os déficits de neurogênese. Tá? Falar um pouco agora, terminando um pouco aí a neurogênese, falar um pouco do etanol no sistema nervoso, tá? Que é realmente aí o foco da palestra.
O etanol ele pode ser administrado aí em todas as fases, tá? A gente vai ver como. E em todas as fases vai ter aí diferentes reações, diferentes aí respostas aí de acordo com o organismo da pessoa. Aqui é um trabalho bem interessante, que é a exposição pré-concepção. O que é isso aí? A mãe e o pai bebem antes mesmo de ter a concepção da criança. Então, muitos trabalhos agora, esses dados ainda em animais ainda são muito discutidos, tá? Então, mais uma... não está nada 100% comprovado, mas faz muito sentido, tá? Então, hoje a gente sabe que muitas mães aí, ou pais, que quando querem engravidar, já param de beber antes. Mas o que a gente vê é que é só a mulher para de beber, enquanto, na verdade, devia os dois parar de beber. Por quê? O etanol tem efeito deletério tanto sobre óvulos quanto espermatozoides, tá? E os trabalhos aí ainda não são muito conclusivos. Alguns falam que 3 meses antes, ou parar de beber 3 meses antes, já resolve. Outros falam de até 1 ano, tá? Mas faz muito sentido quando a gente vê que realmente tem aí ação do etanol sobre óvulos e espermatozoides. Um trabalho bem interessante em animais, em ratos, mostrou que expôs a mãe a uma certa concentração de etanol, depois colocar essa mãe para procriar, tá? E depois, na prole, viram que os efeitos aí são bem similares à exposição do embrião ao etanol, como se pegaram os outros artigos e colocar aqui onde a rata, já prenha, ingeria etanol e mostrou aí na prole aí efeitos bem similares. Como eu disse para vocês, então aqui, esse artigo aqui desse ano até, tá? Então o que aconteceu? O consumo maternal de etanol antes da fertilização estimulou hipocretina, neurogênese relacionada à hipocretina e etanol inteiro. Daqui, desculpa, não foi em rato, foi em peixinho zebrafish. Então aqui, estão mostrando aqui que realmente pode ter aí alguma coisa pré-concepção. E aqui também mostrou efeitos de diferentes doses do etanol no esperma. Então aqui, tanto os espermatozoides, nos parâmetros, cromatina, estrutura e apoptose em camundongos. São pré-natal, isso já tem vários artigos, está mais comprovado aí que o etanol tem efeito teratogênico, tá? Sobre o embrião. Isso vai depender do tempo de exposição, padrão e dose, tá? Consumida. Então, exposição, o quanto de etanol e por quanto tempo, padrão, pode ser contínuo ou intermitente, e a dose é a quantidade de álcool aí que a pessoa vai tomar. E a exposição pré-natal pode causar uma série de desordens fetais alcoólicas, como a síndrome alcoólica fetal, desordem do neurodesenvolvimento relacionado ao álcool, defeitos congênitos relacionados ao álcool. Então, tem uma série de estudos em animais que mostram todos esses déficits, esses problemas aí causados pela exposição ao etanol. Efeito etanol recém-nascido, esse trabalho em 2010, daqui é de 2018. O etanol no cérebro em desenvolvimento, tá? Então, por que os neurônios morrem e como eles sobrevivem. Outro também é o consumo moderado durante a gravidez. Alguns artigos mostram isso aqui também. Então, muitas mães acham que tomar um pouquinho só durante a gravidez não traz problema, tá? E esses artigos mostram exatamente o contrário. Muitas vezes a criança tem esses déficits, né, esses distúrbios, mas eles não têm sinais físicos claros, tá? O diagnóstico costuma ser tardio, tá? Escolar, então a criança vai apresentar alguns déficits de aprendizado, tá? Então esse diagnóstico costuma ser tardio exatamente pela falta de sinal clínico. Depois vocês vão ver nas outras palestras que os sinais aí deixa eu voltar um pouco aqui, alcoólica fetal, elas são bem característicos. Aqui em rato. Daqui 1 ano, tá? Daqui também 1 ano, acho que o próximo é em ratos.
a exposição moderada pré-natal ao etanol diminui o QI das crianças e tirou déficit de aprendizado de crianças de 7 anos e meio, que é a mesma coisa. Aqui mostrou aqui a estimulação de etanol estimulou a neurogênese. Então, estimulou a neurogênese, mas provavelmente isso daqui, ó, o que acontece é geralmente uma resposta à inflamação. Então, muitas vezes, aumento da neurogênese não quer dizer que é algo bom, tá? Porque muitas vezes esses novos neurônios que vão nascer, eles não são neurônios que vão ter completamente funcionais. Então, muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. E aqui é interessante o que acontece. A exposição pré-natal pode levar ao aumento de consumo de álcool pela prole. Então, esse estudo ele mostrou que depois de um tempo, deixaram a prole crescer, e essa prole tinha uma tendência a consumir mais etanol que os grupos controle. Então, a neurogênese de etanol, tá? Agora vou falar exatamente aí como os 2 pontos aí da palestra, tá? O único problema do etanol, um dos grandes problemas do etanol é que ele vai ter ações tanto no organismo quanto no sistema nervoso central. Especificamente na neurogênese, ele vai atacar em praticamente todas as fases aí da neurogênese que eu mostrei no comecinho. Então ele vai suprimir a proliferação celular, tá? Vai estimular a apoptose. Então basicamente ele vai, aquela fase de sobrevivência, menor número de células vão sobreviver também, tá? Déficit de maturação, então quando vai ter aquela maturação das células progenitoras neurais ou células progenitoras gliais, vão ter problemas de maturação, então vão ser neurônios totalmente funcionais, tá? E também o etanol vai causar aí uma neurodegeneração aí bem importante. Para vocês terem uma ideia, esse trabalho é bem legal, tá? Ó, aqui, o cérebro de uma pessoa idosa, mas saudável, tá? Ó, aqui é uma pessoa com mal de Alzheimer, doença de Alzheimer, ó, já vê que tem uma atrofia cerebral bem grande. E aqui, acho que é uma imagem de computacional, tá? De uma pessoa com alcoolismo. Ó, a atrofia aqui do sistema nervoso é bem grande. Alguns estudos falam em 30 a 40% aí de diminuição de massa cerebral. Então, os mecanismos que o etanol pode diminuir a neurogênese. Processo neuroinflamatório, principalmente aqui, ó, das citocinas e interleucinas. O estresse, tá? Vai ter ativação do hipotálamo, hipófise, adrenal, então vai aumentar o nível de glucocorticoides, e esses glucocorticoides também são um fator bem importante na diminuição da neurogênese. O álcool aumenta aí o estresse oxidativo e também é responsável pela diminuição da neurogênese. Alterações neuroquímicas, tá? Tanto no sistema glutaminérgico e serotoninérgico, então vai diminuir aqui, ó, o sistema serotoninérgico, também vai causar alterações bem grandes no sistema glutaminérgico, tudo isso vai causar diminuição da neurogênese. E o álcool também vai afetar diversos fatores de crescimento. Insulin-like growth factor 1, o IGF-1, o BFGF, EGF, PDGF e o BDNF, que a gente já falou. Então, a ingestão de álcool vai causar aí déficit em todos esses fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento também são importantes na manutenção dos níveis da neurogênese. Então, o etanol ele tem capacidade de afetar praticamente todo o processo de neurogênese e por vários mecanismos. Por isso que a neurogênese é bem afetada aí com o etanol.
Alguns estudos com exposição pré-natal, tá? Então, houve nos neonatos diminuição do volume hipocampal, tá? E efeitos deletérios estruturais e funcionais no hipocampo. Alguns outros estudos exporam os neonatos ao etanol e deixaram eles crescerem. As consequências, alguns estudos deixaram chegar na adolescência, outro adulto, e alguns chegaram até a fase de idoso. E o que é que eles observaram nesses animais? Houve aumento da neurogênese em jovens e adolescentes, provavelmente um mecanismo compensatório, como eu falei para vocês antes. Não quer dizer que o aumento da neurogênese é algo bom, não necessariamente. Se você faz aumento da neurogênese através de estimulação, como exercício físico ou ambiente enriquecido, esses novos neurônios são neurônios aí que vão se maturar direitinho e vão se entrar na circuitaria hipocampal. Agora, geralmente, quando é resposta mecanismo compensatório, são neurônios que são criados aí às pressas, tá? Então, muitas vezes, esses novos neurônios, eles não vão se maturar normalmente. Então, provavelmente vão causar mais problemas aí do que ajudar. Então, provavelmente, nesses casos aí de aumento da neurogênese em jovens e adolescentes, é exatamente esse mecanismo compensatório. Tem um trabalho bem interessante, há algum tempo atrás, que eu vi, que usava a pilocarpina em animais, que é um agente convulsionante. E convulsão é um dos maiores fatores que vai estimular a neurogênese. E esse estudo mostrou que esses novos neurônios, na verdade, que eles são criados, eles só pioram o quadro da epilepsia, das convulsões. Por quê? São neurônios que eles não vão maturar direito, tem problemas estruturais bem grandes, tá? Então isso acaba mais atrapalhando do que ajudando. E nesse caso, provavelmente é a mesma coisa. São neurônios que não se maturaram direito, têm comprometimentos funcionais bem grandes e acabam atrapalhando o resto. Em adultos e idosos, tem uma supressão da neurogênese, tanto a proliferação, sobrevivência e maturação celular. Então, esses animais mostraram aí um índice basal de neurogênese bem menor que o seu controle. Uma série de estudos, ok, esse 2014, esse aqui um pouquinho mais novo, de 2018, tudo isso mostrando aí os efeitos da exposição pré-natal de etanol nos animais já adolescentes, adultos e idosos. Possíveis consequências da exposição pré-natal, isso aqui tudo dos animais. Tá? Os animais vão estar mais propensos a consumir mais etanol, déficits cognitivos de memória, problemas de aprendizado, e eles são mais propensos aí a depressão e ansiedade. Eu acho que hoje, em observações médicas e clínicas, a gente vê que exatamente isso aqui, ó, tá? Então, crianças aí que foram expostas no pré-natal a doses de etanol, provavelmente mostram já essa série de consequências. Aqui mais um artigo, 2014, mostrando que, na verdade, que é bem interessante, que ele mostra que o exercício e o ambiente enriquecido pode aí melhorar o aprendizado, tá? E a neurogênese hipocampal em animais que foram expostos previamente, expostos neonatalmente, né, ao etanol. Então, na verdade, aqui é bem interessante porque mostra que a gente consegue ter alguns mecanismos para tentar aí balancear, para tentar melhorar essa situação. Como eu falei para vocês, exercício e ambiente enriquecido é um meio bom de ter aos neurônios. Tá? A exposição neonatal, tá? Depois que a criança já nasce, ainda pode ter uma certa exposição ao etanol. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Academia Americana de Pediatria fala que o consumo de etanol pela mãe é compatível, tá? Mas não é recomendado aí quando a criança está amamentando. Tá? Então, basicamente, eu acho que hoje é o consenso que a mãe que está amamentando não deve aí ingerir bebidas alcoólicas. Isso é consumo dose dependente. Então, querendo ou não, um pouco aí do etanol acaba passando por leite materno.
A criança acaba sendo exposta aí neonatalmente ao etanol. O próprio etanol vai diminuir a produção de leite materno, tá? Vai ter alteração do cheiro e sabor do leite, então a criança ela pode aí ter aí problemas de alimentação, porque diminui o leite, e o leite que tem um cheiro e sabor diferente. Então a criança pode não gostar, ela pode refugar e comer menos e ter outros problemas também mais sérios. Obviamente, a mãe toma o etanol tem todos os efeitos aí no organismo do sistema nervoso, aumenta o risco de acidentes com uma criança de colo. E mesmo neonatalmente, tem essa supressão da neurogênese, estão trabalhos em animais, tá? Então, esses animais neonatos foram expostos ao etanol, seja via mãe, tá? Então, a mãe tomava etanol e esse etanol acabava passando via leite materno para os animais, ou através de vapor de etanol. Colocava os filhotes dentro de uma câmara e colocava o vapor de etanol por um certo período de tempo, certa quantidade, e via-se as consequências. Então, teve uma supressão neurogênica nesses animais, e também vários estudos mostraram aí pegar os animais e deixar eles crescerem, adolescentes, adultos e idosos. Mas houve uma diminuição da neurogênese em todos eles, na proliferação, sobrevivência e maturação celular. Então, ou seja, um animal exposto aí neonatalmente ao etanol, essas consequências, esses problemas aí, dessa supressão da neurogênese vai se persistir no adolescente, adulto e idoso. Então, aqui alguns artigos, esse 2012, esse daqui 2015, tudo mostrando que a exposição neonatal vai causar problemas aí na fase adulta. Esse aqui é bem interessante também, que mostra aí como também tentar reverter alguns efeitos do etanol durante a exposição aí do etanol, aqui é neonatal. É o resveratrol, tá? É uma substância que é principalmente aí nas uvas, tá? O vinho tem bastante resveratrol. Então, esse estudo era apenas resveratrol para os animais, aumentar a neurogênese e também teve aumento aí da capacidade de aprendizado dos animais. Agora, a exposição na adolescência, que é bem interessante, porque isso em humanos é um período de transição, desenvolvimento físico, mental, emocional, social, tá? Nos animais também tem acerto aqui físico, também os cognitivos nos animais. Isso pode gerar aí uma diferente, como posso dizer, resposta ao etanol, tá? O sistema nervoso do adolescente está em maturação, seja o córtex sensitivo, as sinapses, hipocampo, amígdala e o córtex pré-frontal. Então, todas essas estruturas, elas ainda estão em formação aí durante a adolescência. E o consumo de etanol pode afetá-las aí de diferentes maneiras do que afetaria um adulto ou uma criança. E nos jovens é o período aí onde tem a maior precipitação de desordens mentais e cognitivas. Tá? Por isso que a gente tem que ter um cuidado aí bem maior na exposição de adolescentes aí ao etanol. Se a gente pegar a sensibilidade ao etanol de adolescentes e adultos, ela é diferente. Adolescentes e adultos têm uma menor sensibilidade ao efeito sedativo e ao prejuízo motor causado pelo etanol. Então, o que acontece aqui? Isso é ruim, por quê? Vai diminuir a autopercepção de intoxicação dos jovens, dos adolescentes. Então, eles vão ter menor efeito sedativo e menor prejuízo motor. Então, eles tendo a menor percepção, eles vão tender a ingerir maior quantidade de álcool. Aqui é muito mais fácil você ter eles têm uma menor sensibilidade e aversão condicionada ao sabor. Tá? Isso daqui é bem interessante. Se a gente pegar na nossa vida normal, se a gente comer alguma coisa estragada, depois de um tempo, a gente vai ter praticamente uma aversão a essa comida. Não importa se ela é gostosa, se ela é ruim, você vai olhar, se não vai querer comer ela mais. Isso está no teu sistema nervoso. Nos jovens é menor a sensibilidade. Quem já tomou um porre, quem já tomou um pouco a mais, sabe que depois, no outro dia, a ressaca aí, o pessoal passa muito mal.
mas como a aversão contra o sabor é menor, a pessoa não vai ter essa aversão ao etanol, como geralmente a gente tem para os outros alimentos. Tem menor sensibilidade à síndrome de abstinência aguda, tá? Então, a abstinência alcoólica é algo muito, muito perigoso. Se vocês forem ver na literatura, é algo que pode realmente levar ao óbito, tá? E adolescentes têm menor sensibilidade à síndrome de abstinência. No entanto, o etanol tem maior, o cérebro do adolescente tem maior sensibilidade à desinibição social em baixas doses, então um pouquinho de álcool já causa uma desinibição maior do que causaria no adulto, tá? E menor reforço positivo e recompensa. O que é isso? Qualquer coisa que nos dá prazer vai gerar um estímulo positivo de recompensa. Jogo, drogas, sexo, álcool, ganhar alguma coisa boa, tudo isso vai gerar uma recompensa. O álcool vai causar um menor reforço de recompensa comparado aos adultos, nos adolescentes do que nos adultos, o que leva a aumento de consumo. Geralmente, um adolescente consome 3 vezes mais etanol por causa exatamente disso. E maior sensibilidade a prejuízos de memória. Então, o adolescente costuma beber e costuma ter prejuízos de memória muito mais facilmente que os adultos. Tem algumas diferenças neuroquímicas, tá? Então, o sistema glutaminérgico GABAérgico opioide ainda são imaturos, então eles podem ser afetados muito mais facilmente pelo etanol do que nos adultos. Então, por isso que nós temos que ter aí uma visão bem melhor, bem maior, bem mais cuidadosa com os adolescentes. Então, aqui uma série de artigos, tanto em humanos quanto em ratos, tá? Uma coisa que chama muita atenção é o padrão de consumo da adolescência. Geralmente é um padrão intermitente, tá? Então, abstinência durante a semana e consumo pesado durante os fins de semana. Muita gente acha que isso não tem problema, mas quanto na verdade, muitos artigos já falam que já há mudanças fisiológicas consistentes aí com o alcoolismo. Isso foi diversos artigos, tanto em humanos quanto em animais. Então, se a gente pega um animal, faz um padrão intermitente de consumo, mesma coisa. Fica 5 dias sem beber e 2 dias bebendo pesado. 5 dias sem beber e 2 dias bebendo pesado. Vocês vão ter aí neurogênese. O padrão intermitente e o padrão contínuo têm a mesma diminuição da neurogênese hipocampal. Então, a gente teve em animais, tanto animais jovens, adultos, quanto animais já adultos. Isso mostrou aí que, para a neurogênese, é igual você beber intermitentemente ou beber continuamente, tá? Faz mal igual. E alguns artigos mostrando em adultos, tá? Que as mudanças fisiológicas são iguais às mudanças fisiológicas que nós temos em pacientes com alcoolismo. Também uma série de artigos, 2017, esse aqui um pouquinho mais novo, de 2019, mostrando exatamente aí o padrão intermitente de etanol aí, os problemas que causa no sistema nervoso. Então, essa diminuição da neurogênese hipocampal em adolescentes é resultado da diminuição das células progenitoras, diminuição da sobrevivência celular, aumento da neurodegeneração, aumento da apoptose, tá? Diminuição na maturação neuronal. Isso provavelmente aí, porque nos adolescentes nós temos processos neuroinflamatórios exacerbados, exatamente por causa dessas diferenças que nós temos aí entre jovens, adolescentes e adultos na resposta ao etanol. Então, como eu falei antes, resultados também de consumo contínuo e intermitente, tá? E adolescentes aí, expostos a esse padrão contínuo e intermitente, essas supressão da neurogênese vai persistir na vida adulta e nos animais idosos. Então, aqui é a mesma coisa, uma série de artigos mostrando também, tá, o que acontece é os animais foram expostos na adolescência, né, ou adultos jovens, depois deixaram os animais crescerem para
observar os efeitos. Também, aqui eu acho que um pouco mais novo, 2018. Por exposição da vida adulta. O sistema nervoso já está maduro, tá? São menos susceptíveis ao efeito do etanol. Os fatores também, o consumo cortado em padrão também vão ser um fator importante aí na neurogênese, tá? Fatores individuais também no animal, tanto, aliás, animal e humano, né? Altura e peso, etnia, a gente sabe que algumas etnias são mais propensas, aí tem mais sensibilidade ao etanol, principalmente as asiáticas, condição física e de saúde. Então, foram vários estudos, altura, condição física e de saúde dos animais também mostraram aí que são fatores importantes aí na neurogênese. Então, a supressão da neurogênese se dá aqui: diminuição das células progenitoras, diminuição da sobrevivência celular, aumento da apoptose e diminuição da maturação neuronal e também aumento na neurodegeneração. Tá? Então, na vida adulta, tudo isso vai também ter praticamente os mesmos fatores que vão causar a diminuição da neurogênese aí nas outras faixas etárias. O que é interessante aqui, em rato a gente consegue expor o rato só na vida adulta. A gente pega um rato já de 1 ano e a gente expõe o rato etanol. Em humanos é um pouco mais complicado. A gente sabe que geralmente aí já é socialmente, não sei como está hoje em dia, já é mais socialmente aceito. Uma pessoa de 18 anos já está aí ingerindo bebidas alcoólicas. Então, provavelmente a pessoa já é exposta aí, muitas vezes até durante a infância, a algumas bebidas alcoólicas, né? Mas no rato a gente consegue aí mexer deixar ele exposto só durante a vida adulta. Alguns trabalhos bem interessantes, tá? 5 meses de exposição causou de 20% a 25% diminuição no volume hipocampal. A única exposição de etanol diminuiu em 40% a neurogênese. 4 dias de exposição de 53% na neurogênese. Então, aqui a gente pode ver, são exposições agudas. Uma exposição, 4 dias é basicamente nada, né? E já há uma diminuição bem grande. Aqui, nesses casos, houve uma recuperação depois de 30 dias. Tá? Isso por quê? O sistema nervoso adulto já é maduro e tem os menores efeitos. Então, né, em casos agudos, aqui há uma recuperação. Em casos crônicos, infelizmente, aí, essa supressão da neurogênese já é permanente. Então, aqui, alguns trabalhos também. Esse trabalho é um pouco mais antigo, de 2002. Esse daqui embaixo não tem a data, mas é um pouquinho mais novo. Tá? Aqui vários outros trabalhos mostrando exatamente o consumo de etanol, alguns mostrando aqui, ó, algumas substâncias que podem proteger os efeitos, né, do etanol. A docosahexoetanolamina, né, é bem relacionado com, se não me engano, o ômega 3, tá? Aqui o impacto de exercícios também, para melhorar esses quadros aí de exposição ao etanol. Eu falei bastante de uso de animais nessa minha palestra, tá? Isso hoje em dia é algo um pouco aí, pouco na verdade não, bem já controverso, né? Muita gente é contra o uso de animais. Então, nós temos a ARUCA, né, de 2008, que exatamente vai regulamentar os animais em pesquisa científica. No Brasil, nós temos o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, tá? É o CONSEA é o conselho que vai regulamentar toda a pesquisa animal no Brasil. E cada universidade, cada instituto que tem pesquisa em animais tem uma comissão de ética no uso de animais. E essa comissão de ética no uso de animais responde diretamente ao CONSEA. Na UFSCar, nós temos a comissão de ética nos animais, na qual eu faço parte, tá? Então, basicamente, todo trabalho que for usar animais, eles têm obrigatoriamente que passar pela comissão de ética no uso de animais. Senão, esse trabalho está aí rodando de maneira ilegal.
tá? Então, nesse trabalho, na comissão, nós sempre ficamos de olho em métodos alternativos, tá? O que são esses métodos alternativos? Não é trocar os animais só, tá? Então, a gente sabe que hoje a gente não tem a tecnologia suficiente para trocar completamente os animais, tá? Mas temos aí algumas recomendações, que tem o RENAMBA, que é a Rede Nacional de Animais Alternativos, que recomenda os 3 R's, que é Replacement, Reduction and Refinement, né? Que é substituição, redução e refinamento. Substituição, a gente pode usar outro tipo de protocolo sem ser animal? Se puder, ótimo. Se não puder, uma redução do número de animais e o refinamento, ou seja, ter um procedimento que vai extrair o maior número de informações no mesmo animal. Então a gente vai acabar usando bem menos animais. Outros 2 R's aí que são bem importantes, mas não são ainda, não estão aqui, que é respeito e relevância. Então, respeito e relevância científica, tá? Então, essas são as partes aí bem importantes aí na nossa pesquisa científica com animais, tá? Então, era isso, pessoal. Muito obrigado aqui pela atenção, tá? Vou parar de compartilhar aqui. Então, novamente, gostaria de agradecer a professora Débora Guzmão e a Liga aí pelo esse convite.